aquilo foi um celeiro, foi realmente um... Sabe, como é que se fala isso? Quando você põe as sementinhas e nascem as plantas, sabe? Foi isso, um negócio muito bacana. Isso aí é muito legal do Valdemar, do Imre, do Iso e do Dion. E eu me diverti muito, foi muito divertido aquela época toda, porque eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu fazia o que eu queria. Eu ganhava mal, mas eu não estava nem aí. Era um ambiente muito interessante, porque era muito efervescente, era muita coisa, o pessoal tinha muito entusiasmo, muita liberdade, né, que nós trouxemos aqui, que não havia antes com o Ernesto. O Ernesto tinha uma mentalidade de segurar, de fechar, e nós abrimos. Não era a liberdade de nós fazermos o que a gente queria. A gente brincava também de vez em quando, mas o importante era justamente a abertura. E tinha uma sensação de que você fazia tanta coisa, você ajudava tanta gente, que era um raio, sabe? É como se você tivesse... Então você passava as noites lá, nem ligava para isso, era um ambiente de hacker mesmo. Que incluía os estagiários, que faziam programação para outros, enfim, esses pesquisadores, quando eles precisavam de programador. Eles faziam questão que o pessoal viesse, pedisse ajuda, etc., justamente para divulgar essa cultura computacional na USP e fora dela. E esses estagiários se desenvolveram muito. E isso é uma coisa muito importante daquela época. Muito importante, é fundamental. Esse espírito libertário, esse espírito de liberdade que incentivou tanto a pesquisa, certo? E o trabalho daqueles estagiários, fez com que um número enorme, proporcionalmente, desses estagiários se tornassem grandes cientistas da computação no Brasil. Isso é uma coisa absolutamente inédita, eu acho. Eu tenho até uma lista aqui de nomes. Olha aqui, ó. Tomás, o Imre, o Ivan Cantor, o Janus Simon, o Istvan Simon, que era irmão do Imre, o Istvan, o Jorge Stoff, o Xiang Song, o Roto Terado e o Paulo Feofiloff, todos esses caras viraram professores universitários na área de computação. Todos eles, eram todos moleques lá, alguns mais jovens do que eu, outros mais velhos. Né? Naquela época estava passando um filme em São Paulo chamado Ano Passado em Marianbá. Celui qui s'avance une fois de plus le long de ce couloir, à travers ces salons, ces galeries, dans cette construction d'un autre siècle, cet hôtel immense, luxueux, baroque, lugubre, où de couloirs interminables succèdent aux couloirs. Você lembra do joguinho de palitos? 2, 3, 1. Et Non, c'est impossible. E gostamos do joguinho, né? E aí decidimos fazer um programa que joga esse joguinho. Esses brinquedos faziam a gente aprender muito, como o dos palitos, por exemplo. Quer dizer, o algoritmo que eles usaram lá é bacana, é um negócio sofisticado, sabe? Então a gente brincava muito com essas coisas lá, além de fazer as coisas sérias, né? Caiu na minha mão um programa de regressão linear múltipla. A existência de um programa de regressão linear múltipla transformava uma teoria em uma prática. E quando você fala em regressão linear múltipla, você está falando de você poder várias variáveis ao mesmo tempo e o programa conseguir descobrir sugerir qual é a mais relevante, a segunda mais relevante, a terceira mais relevante. E isso é uma revolução. O programa veio sem documentação, sem nada, e só rodava em 40K. Consegui fazer rodar no 1620 e foi uma explosão. Explosão de quê? De utilização. Porque regressão linear múltipla é uma ferramenta estatística poderosíssima. O pessoal soube que aquilo existia. A tese do Delfim Neto foi por aí. As teses todas de econometria usaram regressão linear múltipla. A medicina usava isso. A Petrobras veio usar o computador aqui, né?
e faziam cálculos lá para a Petrobras de prospecção, enfim, de sismologia, de prospecção de poços. Abrão de Moraes, estatística por cartão de incidência dos pares e ímpares do número E. É do algarismo neperiano. Isso. O Abrão, ele era matemático, né? Ele tinha a curiosidade de estudar a distribuição dos dígitos do número E. O famoso número E. Então, ele pediu para eu fazer. Eu acho que foi isso. Às vezes eu nem me lembro exatamente. O computador tinha memória relativamente pequena, mas dava para gerar um número E com um número grande de casas, tá? Eu fazia estatísticas para ele da ocorrência dos dígitos, se aquilo era aleatório ou não, se tinha alguma regularidade. Certo? E tinha regularidade? Eu não me lembro mais, mas eu acho que não. A engenharia usou em cálculo de barragem, que ninguém sabia, ninguém podia fazer, o cálculo de estruturas. O Valdir Oliva fez a tese dele, ele é um calculista, isso abriu um terreno fantástico. Eu com ele fizemos o primeiro programa de cálculo de vigas contínuas. Aqui você tem uma viga contínua, né? Mas se fosse de concreto, etc., e fosse grande... Nós fizemos isso aí, nunca tinha havido isso no Brasil. Antes de ter o computador, que você fazia uma barragem, a barragem tinha 30 metros de largura. Com o computador, você conseguiu fazer ela com 15 metros e ainda de segurança. Você não precisava deixar as margens de segurança todas que antes no cálculo manual você tinha. E nós fizemos um programa que era uma coisa absolutamente fantástica, colocar um programa enorme dentro daquele computadorzinho que era uma merreca. Inclusive, uma das coisas que eu me lembro, Valdemar, que fez essa parte, foi a estrutura do MASP, né? E é incrível que tenha calculado naquela porcaria daquele 20K do IBM. Eu lembro que para o Postoyev eu fiz o cálculo das isócronas do eclipse que houve em 1966. E o que são isócronas? São linhas onde a sombra passa na mesma hora. Na época, é claro que eu não sabia como calcular. O professor me explicava mais ou menos como são feitos esses cálculos, me dava as fórmulas, e a gente transformava isso num programa de computador. Engenheiro Jaime Gomes, cálculo do circuito de rastreio para recepção superheterodina. Isso era o trabalho que rádios antigos tinham aquele negócio de sintonia, tinha um botão de sintonia, para você calcular direito a escala, os circuitos para que a escala fosse a mais uniforme possível. Nós tínhamos um professor na Poli que tinha umas apostilas que embaixo ele punha uma citação do Novo Testamento, que é o mesmo que está no prédio do FBI em Washington. Conhecereis a verdade vos livrará. E o Tomás e o Imre acharam o máximo esse negócio, eles também eram alunos desse cara. Então, tinha uma máquina, uma impressora lá, que normalmente imprimia as coisas que as pessoas queriam. Mas o Tomás e o Imre, de vez em quando eram amigos, assim, eles chegavam lá perto e ligavam uma chavinha que tinha do lado, e aí embaixo de cada página aparecia: conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Você vê que a gente tinha um senso de humor. Às vezes a gente abusava um pouco. Quando você ia trabalhar, você punha uma maçaroca grande de cartões assim. Hoje em dia ninguém mais sabe o que é isso, cartões perfurados, e alimentava uma leitora de cartões, aquilo ia lendo, aí começava a rodar o programa. Só que essa leitora de cartões, ela tinha uma memória que a pessoa precisava limpar antes de começar. E ninguém limpava. Então a gente punha um programinha nosso lá, na memória, tirava o cartão, punha no bolso e ia tomar café, certo? Sim. O que esse programinha fazia? Lia tudo aqueles cartões do cara, do jeito que ele estava acostumado, aí chegava no fim e acendia um monte de lâmpada vermelha, nada mais funcionava. Que a gente conseguiu fazer uns erros que deixava, de propósito, erro de paridade, que não ficava... Bom, um dia foi lá um cara de uma empresa de ótica, que usava... Schultz, que usava o computador para projetar lentes, não sei o quê, um negócio sofisticado. E chegou lá e deu esse negócio, ele ficou bravo e foi reclamar com o Valdemar. A Valdemar me chamou na sala dele e disse: mais uma vez, você está fora daqui. Você entendeu? Eu quase chorei de novo. Mas de toda forma, quer dizer, fazer essas coisas, é claro que era arte, né, que a gente estava fazendo, a arte no sentido infantil, mas a gente estava aprendendo muito. A gente brincava de mudar a tabela de tabuada no computador, a gente fez o diabo. Sabe? A gente aprendeu muito.
Então tinha umas escovas, uma para cada pergunta. Quando tinha a grafite, naquele ponto dava contato, e aí ela perfurava, ploft.